Primeiro assunto dos comentários aleatórios. Olha isso, amnésia após shows. Por que o fenômeno ocorre? E veja dicas para fortalecer a memória. Isso é um tema, um assunto extremamente bizarro. Um artigo que saiu no Estadão, olha, é bem simbólico, típico assim de interpretações. Começa uma jovem chamada Ida Maria Lins, 20 anos, né? Foi ao show lá em Curitiba do Harry Styles, nunca ouvi falar, nunca ouvi mais gordo, não sei o que é isso aqui. Eu não sei, eu sei, eu sei, não sei quem é. Aí depois essa estudante de arquitetura, né, que é moradora lá de Joinville, Santa Catarina, ela conta que realizou o sonho dela naquela noite. Era uma fã enlouquecida desse tal de Harry Styles. Não sei se é um cara, é o nome de uma banda, eu sei lá. Mas depois do show, se não fosse os registros que ela fez pelo celular, praticamente não teria a memória do evento. Ela se lembra muito pouco. Esse fenômeno, a matéria vai entrevistar outras pessoas, já foi sentida com outros shows como Shawn Mendes, a banda Arctic Monkeys, 21 Pilots. Esses aqui eu já conheço, né? Já é minha praia. E outros temas que vão dando. E aí, claro, vem a questão da amnésia de curto prazo. Aí é claro que é uma matéria feita assim, então essas pessoas têm que ser diagnosticadas, então tem dicas para evitar a perda de memória de curto prazo. A questão aqui é o seguinte: tem 3 camadas para ser interpretada nisso daqui. Esse fenômeno de esquecimento, de amnésia, depois de shows, não sei se muitos aqui já tiveram esse fenômeno. Eu não sei, deve ser dessa geração mais nova, porque eu nunca tive esse problema. Tem gente que até hoje aqui se lembra de shows históricos, né? Que não dá para esquecer. Tá? E que fenômeno é esse? Então, temos 3 níveis aqui para analisar. O primeiro nível é na música em si. A gente sabe que a música pop ela é feita para ser esquecida. Tá? Claro, de uma maneira não assim esquecida, você sofreu uma amnésia de curto prazo total, mas a gente sabe que a estrutura, a gente já abordou aqui em outras lives, que a estrutura musical é cíclica, tá? A estrutura da música enquanto composição, estrofe, refrão, etc. Nem vou entrar na questão musical, né? Notas cromáticas, apenas notas cromáticas, mas a música começa exatamente como terminou. E ela termina em BG. Ela vai baixando, repetindo o refrão vai baixando, baixando, baixando. Na verdade, a música nunca resolve na sua cabeça, né? É uma estrutura cíclica, tá? Isso para ficar aquela coisa, o grude, aquela coisa grudada, aquele refrão na sua cabeça, repetindo, repetindo. Porque, na verdade, a música pop é um tema que nunca é desenvolvido até o final. É diferente da estrutura erudita, tá? Que ela tem começo, meio e fim. Quando eu falo estrutura erudita, não é só música clássica. É o jazz bebop, é o rock progressivo, ou tendências mais progressivas da música pop, do rock, em que você tem um tema que é desenvolvido. Aquilo é bem comum na música clássica, suítes, longas suítes, e que o tema principal vai sendo desenvolvido até terminar, até que, quando o tema já foi todas esgotadas as variantes, finalmente termina com o tema que deu início às variações. E aí, pum, termina. A música termina. Tá? Enquanto a música pop, não. Ela é cíclica. Então, esse é o primeiro nível. O segundo nível é a questão desses shows como entretenimento e não mais como eventos históricos, né? A gente sabe que o entretenimento é dentro daquele lance de quebra da ordem, retorno da ordem. Então, você experimenta sensações catárticas, você, claro, e aí tudo é feito de tal maneira, até a gente pode discutir aqui a questão da roteirização do próprio show. Tá? O show é roteirizado isso como um filme. Tá? A estratégia de roteirização de um show
É como um filme mesmo. Então tem um ápice catártico tal que vai terminando até que prepare-se para o retorno à ordem, que é quando o show termina, você volta para casa como se nada tivesse acontecido. Embora você tenha uma experiência catártica, ela não é o suficiente forte para quebrar a sua rotina ou colocar em xeque os valores do seu cotidiano, da sua própria vida. Na verdade, não houve comunicação. Na verdade, esses shows você tem sinalização e tem informação, mas não tem comunicação. Sinalização você tem aquelas luzes, tal. É diferente, as luzes estroboscópicas mais radicais, aí sim, do psicodelismo dos anos 60, para criar estados alterados de consciência, de tal maneira que você volte para o cotidiano, para a sua vida, com alguma coisa mudada. Quer dizer, algo aconteceu, algo mexeu com você, que a sua vida já não mais será a mesma a partir daquele momento. É isso que é evitado nesses shows de entretenimento. Isso é um segundo nível, tá? De análise. Um terceiro nível tem a ver com os nossos registros da memória. Nossos celulares, máquina fotográfica, a forma de produção de imagem, que antigamente era mais difícil, deveria só por máquinas profissionais mais caras. Hoje, com celular, você. Então, de certa forma, há um enfraquecimento da memória, porque nós estamos entregando tudo para dispositivos, a nossa memória. Tem uma parte bem interessante, desculpa eu entrar aqui numa discussão filosófica. Aqui, no meio da semana, filosofia, discutir Fedro do Platão aqui no meio da. Tem uma parte interessante, me permitem ler aqui. A gente já falou em algum lugar aqui numa live. O Fedro do Platão ele conta uma história do rei Tamos, do Alto Egito, né, do Alto Egito, em que ele recebe o deus Telf. Recebe o deus Telf, ele sempre exibe as suas invenções pedindo a aprovação pela sabedoria do rei Tamos, tal. Ele é o professor Pardal, a divindade professor Pardal lá do Antigo Egito. Aí o Sócrates, ele aqui no Fedro, né, fala que o Sócrates, né, no diálogo, Sócrates fala o seguinte, me permita ler aqui um trecho do Fedro. Tamos indagou sobre o uso de cada uma delas, e cada uma das invenções que o Telf, né, está trazendo. Para encurtar aqui, ele fala. Aí chegou o momento da escrita. A grande invenção do Telf, a escrita. A escrita. Telf declarou: aqui está uma realização, meu senhor rei, que irá aperfeiçoar tanto a sabedoria como a memória dos egípcios. A memória dos egípcios. Eu descobri uma receita segura para a sabedoria. Então ele confunde memória com sabedoria. Aí o Tamos replicou: Telf, meu inventor, tal. Não é uma arte, não é o melhor juízo para avaliar o bem ou o dano que ela causará naqueles que a pratiquem. Aí ele vai apresentando tal. Aí ele fala o seguinte: o rei lá do Alto Egito, o Tamos, ele fala o seguinte: portanto, você que é o pai da escrita, por afeição a seu rebento, atribuiu-lhe o oposto de sua verdadeira função. Aqueles que a adquirirem vão parar de exercitar a memória, a escrita, né? Vão parar de exercitar a memória e se tornarão esquecidos. Confiarão na escrita para trazer coisas à sua lembrança por sinais externos, em vez de fazê-lo por meio dos seus próprios recursos internos. O que você descobriu é a receita da recordação e não da memória. Tá? E quanto à sabedoria, seus discípulos terão a reputação dela sem a realidade. E aí vai que ele vai desmontando todo o argumento. É uma longa história, tal. Mas é interessante, isso está no Fedro do Platão, é de se pensar. Toda invenção, tá? Todo avanço tecnológico tem o seu outro lado, esse outro lado. Tá? Então, eu acho que esse terceiro nível aqui da análise aqui dessa notícia é a questão desses dispositivos que nós temos em mão. Todo mundo com celular no show. Então, está lá registrando.
passamos a nossa memória, quer dizer, nós recordamos, só que não temos a memória, porque nós não conseguimos apropriar o momento, o instante. Aquilo que a gente já falou da live passada, a diferença do Cronos e Kairos, tá? É uma longa história, né? Mas, olha, é um artigo bem interessante esse daqui do Estadão, esse artigo do Estadão, acho que de ontem, tal. É bem interessante. Tá aí esses 3 níveis que dá para analisar aqui dessa notícia, tá? É claro que a visão aqui do jornal, como da grande mídia, qual é? Vai pelo campo da autoajuda. Então, há dicas para você não perder a memória daquele show, tal. É interessante, o Alex está colocando, ele faz a distinção, isso é recordação, não é memória. Recordar, você recorda uma informação, uma sinalização, mas não a comunicação. Isso é importante, essa distinção. A gente confunde muito sinalizar, informar e comunicar. Você vai num show, você vê aquele espetáculo de luzes, sons, um show apoteótico com recursos tecnológicos, tipo um show do Muse, cheio de pirotecnia, tal. E a informação, porque você reconhece as músicas, você fica animado, você vibra. Então, quanto mais a banda está executando a música próxima à versão do álbum, mais você fica alegre. Aquilo marcou a sua vida. Por isso que o David Bowie fazia assim rearranjos das suas músicas que tornava às vezes assim incompreensível. Assim, que música está tocando? Ah, nossa, não sabia que é aquela. Várias reinterpretações de Hero, né? Heroes. Qual é a outra música? Tem várias assim que ele fazia rearranjos em shows ao vivo que você, nossa, não estou reconhecendo a música, não estou reconhecendo. Então, é interessante. Vamos partir para o segundo aqui. Olha, isso daqui... Nossa Senhora, meu Deus do céu, que vergonha.